E aí, galera, bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Professor Rafael, espero que vocês tenham tido umas férias extraordinárias, ou pelo menos que tenham descansado um pouco. E a gente vai retomar um pouco e refletir sobre questões sociais, como é de praxe na aula de Sociologia. Na aula passada, nós vínhamos estudando esse mesmo pensador, Pierre Bourdieu, sobre tentando refletir o que faz uma pessoa ter sucesso. Se é geralmente o senso comum diz que é aptidão natural ou um esforço individual. O Pierre Bourdieu demonstrou, e aí com os estudos, temos estudos no campo social da escola, lá da França, que não é somente isso. Mas existem também elementos que são de âmbitos do simbólico, como o capital cultural, além do capital econômico, mas aquele capital cultural, nem todo mundo teve o mesmo acesso à cultura, e com uma pessoa com determinadas habilidades, uma formação mais interessante, uma segunda língua, ele vai ter um desempenho melhor. Saber tocar um instrumento, né? Dependendo do campo onde ele está, o capital cultural vai o ajudar a ter vantagens nas disputas sociais em determinados campos onde tem um posto que seja mais interessante, né? Como também ele trouxe a noção do capital social, ou seja, a rede de solidariedade que você tem, né? Seja da família, seja de amigos, sejam de contatos, também pode ajudar dentro dessas disputas. O que a gente vai trazer agora é como é que se dá a relação entre... A gente tem a humanidade, e dentro da humanidade a gente tem dois gêneros, né? De homens. Olha como a nossa linguagem ela já puxa, né? O termo neutro é masculino, né? De humanidade, de homens, né? Ah, de homem. A gente tem dois gêneros, que é o quê? O homem e a mulher. E dois gêneros por quê? Nesse sentido? Porque nós temos características diferentes, e essas características elas muitas vezes são muito profundas. Pelo menos historicamente elas se tornaram bem profundas. Seja de modo de se vestir, modos de falar, de se comportar em público, de se relacionar com parceiros, de se relacionar no mercado de trabalho, na empresa. E acabou, dentro dessa separação de gêneros muito profundas, um gênero dominou o outro. E aqui na obra dele chamado A Dominação Masculina, ele vai tentar entender um pouco mais quais aspectos sociais estão em jogo. Tentando, claro que com alguma sensibilidade à condição feminina, né, uma condição onde ele vai ver que é de dependência, de uma falta de responder por si só e de pensar por si só. Né? O que faz da mulher um gênero, um sujeito que percebe a realidade a partir da visão do homem, daquele que é o dominante. Então vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Bom, pessoal, a primeira coisa que é interessante a gente entender é esse conceito que ele utiliza, que é de hábito. Né? Ou seja, o ser humano, ele geralmente quando a gente vai explicar comportamentos humanos dentro do senso comum, explica-se a partir do que é natural ser dessa forma. Sempre foi assim, é costumeiro. Né? Então, o senso comum ele é cheio de determinados preconceitos que a gente recebe, né? Desde a terra infância, a gente recebe de um pai, de uma mãe, de um professor, e a gente não reflete muito acerca daquilo, não problematiza aquilo e acaba simplesmente agindo de acordo com aquilo, com aquele preconceito. É normal, né? Digamos assim, os seres humanos eles têm seus preconceitos históricos, né, que não são problematizados, e cabe então a nós problematizar alguns desses preconceitos. Um deles é que o comportamento feminino e masculino é determinado biologicamente. A primeira questão que a gente pode trazer é que o ser humano é, primeiro, histórico. Né? O ser humano, diferente dos animais, eles modificam o seu comportamento. A maneira como lidam, modificam sua sociedade, os valores, os deuses. Como também se tem, os estudos antropológicos mostram, né, que quando a gente fala em sociedade, não existe só sociedade ocidental, tem uma oriental, e aí tem
tem todo já um modo de ver a realidade de uma maneira diferente. Nós temos sociedades indígenas aqui no Brasil que vão ter uma relação com a natureza, com o mundo, com a divindade completamente diferente da gente. Então o que a gente percebe é que o ser humano não é algo natural. Ou seja, ele não é determinado pela sua biologia, mas muito mais do meio social, da história, do que propriamente com determinações biológicas, né? E principalmente nesse campo, ou seja, geralmente é explicado que a dominação masculina ela é dada porque os homens são mais fortes, né? Tem uma maior carga muscular. Só que a gente não vive mais numa sociedade guerreira. Talvez tenha começado dessa forma, mas o que explica hoje, numa sociedade da informação, que os homens dominem ainda? E aí ele vai trazer elementos sociais, históricos, para tentar entender isso, tá? Ou seja, o que é que faz com que os homens eles dominem o campo econômico, onde vai encontrar os maiores bilionários, o campo político, a maior parte dos políticos, e o campo cultural. O que é que faz os homens dominarem esse campo que está para fora da porta de casa? Bom, e aqui ele vai trazer esse elemento, que é um elemento chamado de violência simbólica, né? Ele vai falar o quê? A gente quando pensa em violência sempre pensa na força física, né? Só que ele vai dizer, ó, existem elementos que são sutis, né? Que a violência ela não só ocorre no âmbito do físico, mas do âmbito da mente, né? No âmbito da maneira como nós enxergamos o mundo. Nós enxergamos o mundo através de determinadas categorias, né? Determinadas formas de pensar. E aí eu também posso violentar o outro a partir dessa violência simbólica também. Então ele vai falar o quê? A violência simbólica é uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita daqueles que a sofrem e também frequentemente daqueles que a exercem, na medida em que uns e outros são inconscientes de a exercer ou a sofrer. Olha aí que sutileza. Ou seja, muitas vezes essa diferença, essa dominação, ela se dá de maneira inconsciente. Por que inconsciente? Porque é histórico, são preconceitos históricos que a gente aprendeu a agir dessa forma, que a gente vê como natural, que a gente não problematiza isso. Então, tanto aquele que sofre acaba vendo como é natural eu sofrer dessa forma, como aquele que também exerce o sofrimento ao outro, ele vai pensar em natural que eu haja dessa forma, né? Então, vamos pensar, por exemplo, em elementos como o racismo, né? O racismo além de uma violência, muitas vezes, do âmbito físico, eu tenho uma violência do âmbito simbólico. Vamos pensar no machismo, né? O machismo, além da violência física, eu também tenho um elemento simbólico. As categorias que eu utilizo para pensar. Quando eu penso assim, isso aqui é típico de homem, isso aqui é típico de mulher, né? A mulher que faz isso é uma mulher que não presta. Então, o homem que faz isso é um homem que não presta. E quais são os elementos? Né? A mulher que ela tem uma liberdade sexual, ela não presta. O homem que não consegue sustentar uma casa é um homem que não presta. Então, eu tenho determinados comportamentos que vai dizer o que uma mulher presta e o que um homem não presta. O que é que faz um homem de bem e uma mulher de bem. O que é que faz uma mulher ser valorizada, o que é que faz um homem ser valorizado. E como muitas vezes esses quadradinhos eles são difíceis tanto para as mulheres quanto para os homens. Claro que muito, segundo o Bourdieu, uma situação muito pior para as mulheres. Bom, e aí ele vai estudar esses atos masculinos e femininos, né? Por que piores para as mulheres? Porque elas ficam numa condição de dependência, né? Onde o homem ele traz o sustento e a mulher, apesar de cuidar dos filhos, mas ela ainda depende do homem para tomar as decisões, né? Isso também não no âmbito só das casas, né? Mas no âmbito político, né? Tem discussões, por exemplo, discussões sobre o aborto, onde aqueles que dão a palavra final, e aí
invalida se é contra ou a favor, mas o que dão a palavra final, a cartada final, são aqueles que não passam por esse processo, que são os homens e não as mulheres, né? Ou podemos ver também na nossa sociedade uma disparidade, em outro exemplo, né? Uma disparidade salarial entre homens e mulheres que exercem as mesmas funções. Por que isso acontece? Então, o Pierre Bourdieu, para poder fazer um pouco de antropologia, sociologia, estudar ali, observando mesmo, ele vai para uma sociedade na Argélia chamada Cabilha, né? E ali ele vai fazer uma observação de campo. Ele escolhe essa sociedade, que era uma sociedade bastante tradicional, né? Bastante fechada, que aí ele conseguia ver esse elemento de uma maneira mais, digamos assim, mais explícita. Uma sociedade onde tinha uma dicotomia muito grande entre homem e mulher, onde o homem era muito valorizado e a mulher subvalorizada, né? E aí eu sempre tinha uma relação em que a mulher ela tinha uma dependência do homem, né? Uma dependência por não ganhar a própria vida, não ganhar os próprios recursos, a mulher sempre estava nesse estado, né? Bom, e aí ele, a grande questão é se os homens dominam, por que as mulheres não reagem? Por que as mulheres aceitam? Porque as mulheres, elas muitas vezes repetem termos que são considerados machistas. E aí entra a noção de violência simbólica, que é quando o quê? Quando o, o dominado ele acaba tendo o modo de ver do dominante. Ou seja, é quando o dominado ele sofre por determinada questão e ela vê assim, isso aí é comum, é a vida, né? É normal. É quando, por exemplo, ela sofre por não poder ter uma certa liberdade, estudar, seja trabalhar, e ela de certa forma interioriza esse modo de ver do homem como algo natural, né? Ela não conseguir perceber que isso é algo social, é algo histórico, que ela pode ser diferente daquilo. Então, essa é uma maneira que a violência simbólica ela traz. Até essas violências, a gente tem um sociólogo chamado Le Breton, onde ele vai ver que é típico dos seres humanos criar dicotomias, contradições, e relacionar essas contradições com o profano e o sagrado, né? Seja o dia e a noite, o claro e o escuro, na Idade Média, o destro e o canhoto, né? O destro era o certo, né? O canhoto era a cor do demônio, e também o homem e mulher. Né? Quando a gente vai ver Adão e Eva, né? Quem é que faz o pecado a Eva? E como essas violências no âmbito da simbologia, do simbólico, das categorias, elas vão de alguma maneira influenciar nas violências do dia a dia, cotidiano, prática. Né? Então, vou ler mais um trecho aqui onde ele vai falar que o que? O Pierre Bourdieu. Também sempre vi na dominação masculina e no modo como é imposta e vivenciada o exemplo por excelência desta submissão paradoxal, resultante daquilo que eu chamo de violência simbólica. Violência suave, insensível, invisível às suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou mais precisamente do desconhecimento, do reconhecimento, ou, em última instância, do sentimento. Pierre Bourdieu, a dominação masculina. Então, perceba que a violência simbólica não é algo dado, é algo muitas vezes que nos faz nos fazem agir de uma determinada maneira de ser que a gente não se encaixa. Né? E aí, por exemplo, eu já vi uma aluna um tempo atrás falar que gostava muito de futsal. Muito, e se dava bem, gostava de futebol também, conhecia os jogadores.
Só que tinha uma dificuldade, por exemplo, dos pais deixarem jogar futsal porque eles consideravam um esporte de homem. E aí eu jogo para vocês. O que vocês acham dessa questão? E aí vamos pensar no âmbito do trabalho. Porque algumas profissões que são consideradas subalternas, a gente já, no nosso imaginário, já pensa que uma mulher está lá. Vamos pensar, faxineira, né? Enquanto enfermeira, você pensa o homem como sendo enfermeiro ou como sendo médico? Secretária, né? Isso são alguns exemplos, né? E dona do lar, né? Dona de casa. Você não imagina um homem dono de casa. Então, tem determinadas características, né? Uma mulher, por exemplo, a ideia, olha como a sociedade determina determinados comportamentos, né? Determina que a mulher, ela tem que encontrar um homem que seja, geralmente, isso aí o Pierre Bourdieu percebia na França, a gente pode perceber. As mulheres geralmente escolhiam, achavam atraente escolher um homem que era mais velho, por ter um maior conhecimento do que ela, mais ricos, né, com melhor condição financeira para poder sustentá-las, né, para poder e até ela se sentir melhor tendo um cara que com melhor condição do que ela e maiores do que elas, né? Então veja como até no modo feminino é interiorizado isso delas buscarem o quê? Um homem que tenha uma característica que sejam melhor do que elas mesmas, né? Para elas estarem naquela condição de serem cuidadas, guardadas, protegidas, né? Então, e como isso, essa noção de ser cuidada, protegida, guardada, o colocam numa posição de dependência, né? Então, eu vou deixar um vídeo de uma entrevista com a Simone de Beauvoir, assistam aí. Você vai ter que ativar as legendas em francês e é legendado, e aí ela vai explicar um pouco mais, talvez ela tenha mais conhecimento do que eu, apesar ela é uma grande estudiosa dessa questão. Então, um abraço, até a próxima e tchau.